Opa, professor Felipe Fontoura, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre as imagens, o nome do aplicativo e o splash da aplicação, tá? Deixa eu explicar o que significa cada situação dessa. Se você olhar, por exemplo, aqui eu estou no meu emulador, se você olhar aqui na aplicação, ele vai ficar aqui um aplicativo chamado My App. Esse My App é o aplicativo que a gente vem trabalhando até agora, que é o aplicativo Smart Money. Se você reparar, ele tem também um ícone aqui, que é o ícone padrão do Ionic, e ele também tem uma tela de splash. O que é a tela de splash? É a tela que ela mostra quando o aplicativo está sendo inicializado. Então, se eu baixar aqui e começar a rodar, ele vai começar a rodar, subir a aplicação aqui no meu emulador e você vai ver claramente que ele fica com uma imagem padrão, é a mesma imagem do ícone, e ele fica um spin, ele fica rodando aquele spin lá, quer ver? Vamos ver, ah lá, tá vendo? Então ele fica com uma imagem padrão e rodando um spin, e é isso que a gente vai alterar agora. É importante você saber que o Ionic ele tem um tutorial completo, que aliás o link está aqui abaixo da aula, em que você tem os comandos para você gerar. Isso dentro do Ionic é chamado de resources, tá? Aqui ó, resources. E os resources basicamente são hoje os ícones e o splash, ok? Para você ajustar esse ícone e esse splash, ele tem umas dimensões padrões, como por exemplo, o ícone ele deve ter 1024 por 1024px, tá? Ele tem que se chamar icon.png, ao passo que o splash, que é aquela imagem de abertura, ela tem que ter essa outra dimensão, ok? E tem algumas, ele tem até uns gabaritos aqui feito em PSD, arquivo Photoshop, ok? E você pode usar o melhor editor de imagens. Aliás, na nossa coleção de programas lá tem os editores de imagem que você pode estar utilizando para fazer este splash. Por sorte, na minha, vamos dizer assim, no meu aplicativo aqui de desenhos de tela, tá? Deixa eu mostrar aqui. Aqui está a pasta do meu aplicativo. Na pasta Mockup, tá? Você não tem essa pasta, mas eu estou mostrando aqui para você. Na pasta Mockup, eu tenho aqui a imagem splash.svg, que é a imagem que eu fiz em um dos programas que eu aconselho você a utilizar, que se chama Inkscape, tá? Ele é um programa de desenho vetorial que você pode estar brincando com essas imagens. Então eu coloquei aqui um quadrado, então eu fiz nas dimensões que foi pedido lá, 2732 por 2732, ele é um quadrado, e coloquei o ícone aqui do Smart Money. No caso do ícone, né, ele chama Icon. O Icon tá aqui, deixa eu abrir de novo. Ele tem lá, eu fiz aqui as dimensões e no momento de exportar, eu cheguei aqui a 1024px e ele ajustou isso aqui para mim. Legal? Esse foi o jeito que eu fiz. Você pode fazer do jeito que você quiser, você pode brincar da maneira que você quiser. Inclusive você pode utilizar a mesma imagem que eu utilizei, que eu vou deixar disponível para você agora, tá? Mas vamos lá. Depois que você trabalhou essa imagem, ela precisa ter o padrão .svg. Você seleciona as duas, o ícone e o splash.svg, e você vai colar aqui. No meu caso, fica aqui dentro da pasta V2, Resources, tá? Se você pesquisar, se você clicar aqui no icon.png, você vai ver o ícone padrão, assim como a tela de splash, que é aquela tela que a gente já verificou. Quando você vai colocar aqui, ele pede para substituir, eu falo que sim, e pronto, tá? Agora, falta eu fazer um segundo comando aqui. Primeiro deixa eu matar o comando que está aqui, e é um detalhe importante, desculpa, você precisa matar o comando do Ionic que você estiver rodando. Se no caso você estiver utilizando o LC, você não pode deixar nada aqui, tá? E seguir o que é pedido na documentação. Na documentação aqui, ele pede para digitar aqui Ionic Cordova Resources. Então vamos fazer isso do jeito que ele está pedindo, conforme ele pede. Pode ser que nessa etapa aqui, só para comentar, pode ser que ele peça para você fazer um processo de sign up no Ionic. Mas se ele pedir isso para você, basta você seguir as linhas de instrução, que basicamente é cadastrar um usuário e uma senha, e ele não vai te cobrar nada por isso, tá certo? Para que ele possa fazer o upload dessas imagens e depois baixá-las de novo, ok? No momento que você fez isso, ele vai modificar o seu config.xml, que a partir de agora vai ser o arquivo que a gente vai fazer alguns ajustes, tá? Então voltando aqui para o meu arquivo, o arquivo aqui fica aqui na raiz
da pasta. E a primeira coisa que a gente vai ajustar é o name. Esse name é o name que aparece lá no momento que você tem os aplicativos instalados do Android. No nosso caso aqui vai se chamar Smart Money. E você vai colocar aqui uma descrição qualquer, tá? A descrição que eu vou colocar aqui é... Deixa eu ver qual que é a descrição. Eu coloquei config... Coloquei uma coisinha aqui, tá? Coloquei aqui seu dinheiro mais inteligente, enfim. Você coloque o autor, você vai colocar aqui o seu e-mail, você vai colocar aqui a página. Se você tiver uma página, você vai colocar aqui o seu nome. Se você não tiver uma página, coloque o seu Facebook, seu GitHub, enfim. E o restante você não mexe, tá? O restante aqui são configurações específicas do Ionic. A gente só vai precisar fazer um próximo ajuste agora. Mas depois que você fez aqui o Ionic Resource, é hora de subir novamente o emulador para a gente poder ver como é que vai ser a situação dele agora. Vamos lá. Vamos ver a telinha subindo. Vamos lá, meu filho. Execute as coisas que você precisa executar. Tá dando agora aqui rodando o Android Studio. E... olha lá. Tá vendo? Ele modificou aqui para mim. Tá certo? Só que se você percebeu aqui, ele ficou um spin. Aquela rodinha verde chama spin. Tá? Mas deixa eu primeiro mostrar aqui para você que ele deixou aqui o Smart Money e já colocou o ícone que eu queria. É isso que a gente precisa deixar, tá? O Smart Money aqui com o seu ícone. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ajustar. E ajustar... lembra sempre que mexer no config você tem que matar isso daqui, matei esse processo, esse Ionic que estava rodando aqui. E para mexer no config, a gente vai acrescentar duas configurações aqui, tá? As duas configurações que eu vou acrescentar aqui, e você pode baixar do meu código, chama-se Show Splash Screen Spinner. Você vai colocar como false, aquela rodinha lá vai parar, e você vai colocar assim, Auto Hide Splash Screen. E você vai também deixar como false. No momento que você fizer isso, ele não vai mais deixar o spin rodando. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da aplicação subindo agora. Lembrando que se você estiver usando aí o emulador, você vai ver no emulador. Se você estiver usando no seu smartphone, você vai ver no seu smartphone. Legal? Mas o mais importante é que é muito provável que ele vai parar agora. Então pode ver, o spin sumiu e ele deixou lá então a opção funcionando. Então são esses ajustes que a gente precisa fazer para que a nossa aplicação ela fique um pouco mais bonitinha. E um último ajuste também que você precisa é ajustar esse ID. Esse ID ele vai ser utilizado lá na frente quando você for fazer o upload nas lojas de aplicativo. E por isso você precisa deixar um ID somente seu. Tá? O que eu recomendo é você, se você perceber, aliás, ele tem uma URL de trás para frente. Começa assim, IO Ionic Starter. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui BR com... Se você não tiver um domínio, pessoal, você pode colocar lá o seu nome, o nome do aplicativo, você vai colocar assim, Smart Money, ou o aplicativo que você quiser, e você pode colocar uma versão, de repente, Free, V1, enfim. Mas uma vez que você decidiu esse ID, você não pode mudar mais. Porque senão, uma vez que você decidiu esse ID e publicou ele, por exemplo, na Play Store, você não pode mais mudar. Porque se você subir com outro nome, o Google vai entender que é um outro aplicativo e você perde, inclusive, lá os números de downloads, os cadastros e tudo mais, tá? Então você precisa, uma vez decidido isso daqui, você precisa manter. Por isso que eu sempre faço assim, coloco aqui meu nome, coloco Smart Money e coloco aqui, por exemplo, uma versão. Vamos supor que isso aqui é a versão Pro. Eu sempre coloco alguma coisa depois do meu domínio e depois o nome do aplicativo. Você pode colocar aqui versão 1, enfim, não que você vai ficar variando toda hora, mas de repente você cria uma próxima versão. Você pode colocar aqui versão 2, que é uma versão muito melhorada, que você vai distribuir até como uma nova aplicação. Legal? Então, basicamente, é isso que você precisa fazer de ajuste para que o seu Smart Money aí no seu aplicativo ou o nome do aplicativo que você quiser, que você definiu anteriormente, fique funcionando de forma satisfatória. Legal? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.